Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da Fossa das Marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério, vamos lá. Tudo bem, 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias. 3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica, 1,03 kg/força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto. Mas não se preocupe, seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops, você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso, mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado, tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau, você quase atingiu uma enorme baleia azul. Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de 2 vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh, vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo. Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de o homem mais profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau, é um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade, um avestruz pode correr 2 vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a este mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo.
A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses arranha-céus por aqui? 1.640 metros. Esta é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2.450 metros. Essa é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera Perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com 3 decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Essa é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, e parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio. Não pode ser, é o Titanic! A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Oron-Ponant, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere! 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida. Mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Um pouco mais fundo. Parabéns, você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou. Mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na Depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os 3 micro-organismos mais comuns aqui, xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da terra, mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre e aqui está a sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então, você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros e... parabéns! Você está bem no centro da Terra. Odeio perguntar, mas como saímos daqui? E se 99% da humanidade desaparecesse?
Em primeiro lugar, estamos falando de uma redução maciça de pessoas, deixando apenas 80 milhões de seres humanos em todo o planeta. Mas aí, não entre em pânico ainda. Vamos ver como essa viagem selvagem se desenrolaria. Imagine cidades movimentadas transformadas em cidades fantasmas, rodovias vazias e bairros tranquilos. Seria como férias intermináveis para os que ficarão para trás. É claro que haveria alguns desafios a enfrentar, como tubulações de gás sem manutenção que causam incêndios. E aquelas instalações de armazenamento de produtos químicos e plantas industriais abandonadas poderiam gerar alguma poluição. E não vamos nos esquecer das usinas nucleares abandonadas. Os animais selvagens ficariam mais livres, e o pobre gado doméstico e as ovelhas teriam dificuldades nos climas frios do norte. Para piorar a situação, a gasolina armazenada não duraria muito tempo porque não é tão boa em se manter estável. Vamos ver o lado positivo. Com apenas 80 milhões de pessoas, haveria muitos recursos. Organizar e recuperar o que restou seria totalmente viável, especialmente em países menores, como a Bélgica, que provavelmente teriam uma atitude do tipo: "Ei, nós conseguimos!". Eles teriam apenas cerca de 120 mil pessoas, todas a algumas horas de carro umas das outras. Isso é claro se esse 1% restante da população mundial estiver espalhado pelo planeta igualmente com base nas populações dos países antes da ocorrência desse evento. Nesse caso, praticamente todas as nações enfrentariam uma situação semelhante. Imagine a Coreia do Sul com 500 mil de pessoas, em sua maioria convivendo juntas. O Brasil teria 2 milhões de habitantes relaxando ao longo da costa do Atlântico. Esperamos que, ao contrário daqueles filmes em que as gangues pós-apocalípticas enlouquecem, os sobreviventes tentem se manter unidos em suas antigas comunidades. Esses rapazes engenhosos se uniram em novas comunidades familiares e em vilarejos, e teriam o conhecimento e as habilidades para lidar com qualquer pessoa problemática. Lembre-se de que somos criaturas sociais e queremos nos manter unidos para enfrentar o desconhecido. Bem, pelo menos não teríamos que começar do zero aqui. Teríamos uma grande vantagem. Todo o conhecimento acumulado pela humanidade ainda estaria conosco. Se tivéssemos eletricidade e internet disponíveis, estaríamos bem. Então, nós nos reindustrializaríamos? Sim, teríamos ferramentas e máquinas ainda disponíveis, o que nos daria uma vantagem inicial. É claro que a energia renovável pode ser complicada no início, e talvez tenhamos que depender de combustíveis fósseis como o carvão, mas somos engenhosos e encontraremos uma maneira de fazê-la funcionar. Além disso, teríamos algumas mentes brilhantes com habilidades críticas que aceitariam o desafio. Esse tipo de coisa aconteceu na vida real. Pense nos eventos históricos de colapso. Eles tiveram consequências épicas que se estenderam por séculos. No século XIV, uma praga atingiu e tirou a vida de até metade de todos os europeus. O Oriente Médio também foi afetado, com cerca de 1/10 da população global sucumbindo à doença. Surpreendentemente, esse evento devastador teve pouco impacto negativo sobre o progresso tecnológico e econômico da Europa, e 2 séculos depois, a população acabou voltando ao que era antes. 2 outros exemplos de colapso são o de Roma e o da Idade do Bronze. Ambos derrubaram civilizações impressionantes que haviam desfrutado de avanços tecnológicos e prosperidade econômica e se engajado no comércio internacional. O colapso da Idade do Bronze ocorreu entre 1200 e 1150 a.C., levando à queda das civilizações micênica, grega e hitita e ao enfraquecimento das civilizações egípcia e assíria. Até hoje, os historiadores permanecem incertos sobre as razões exatas por trás desse colapso. Roma, que já teve mais de 1 milhão de habitantes e serviu como sede do Império Romano do Ocidente por séculos, enfrentou um declínio dramático no século V. Em poucas décadas, o império inteiro entrou em colapso. Foi preciso esperar até os anos 30 para que Roma ultrapassasse o pico populacional anterior. Felizmente, não há exemplos históricos de eventos de colapso que tenham resultado na morte de mais de 20% da população global. Muitos aspectos de nossa infraestrutura física, como máquinas, ferramentas e edifícios, ainda estariam intactos e utilizáveis, colocando-nos em uma posição muito melhor do que em 2500 a.C. Os 80 milhões de sobreviventes restantes teriam acesso à riqueza do conhecimento acumulado pela humanidade. Além disso, alguns indivíduos poderiam exercer profissões essenciais, como engenheiros ou químicos. É bem provável que algumas pessoas tenham conhecimento agrícola, ajudando a alimentar a população. Certo, mas vamos tornar esse cenário mais pessoal. Se você acordasse um dia e descobrisse que 99% da população está desaparecida, essa seria sem dúvida uma experiência angustiante e surreal.
A sobrevivência se tornaria sua prioridade imediata e suas ações dependeriam em grande parte dos recursos e das habilidades disponíveis. Aqui está o que você provavelmente faria. Você levaria um momento para compreender o que aconteceu. Esse desaparecimento repentino de pessoas seria chocante e confuso. Seus amigos e familiares provavelmente também teriam desaparecido, como aconteceu no filme Vingadores. Seu foco principal seria garantir os itens essenciais de sobrevivência, como comida, água, abrigo e suprimentos médicos. Você precisaria visitar mercearias, farmácias e armazéns próximos para reunir provisões que pudessem durar por um longo período. Em seguida, você precisaria encontrar outros sobreviventes. Muitas pessoas hoje não têm habilidades essenciais, como cultivar alimentos, purificar água ou se autodefender. Você precisaria começar a aprendê-las se não houvesse internet e tutoriais no YouTube. Bem, bibliotecas, museus e instituições educacionais têm toneladas de informações sobre o mundo e sua história. Depois de formar uma comunidade, você e seus amigos teriam de protegê-la como se não houvesse amanhã. Você pode achar que não há uma comunidade nesse momento. Embora a maioria das tecnologias ainda possa funcionar inicialmente, você precisará garantir a proteção das fontes de energia. Para fazer isso, você teria que ser muito cauteloso. O mundo estaria em turbulência, portanto, você precisaria permanecer vigilante e cauteloso em relação aos possíveis perigos. Sem a devida aplicação da lei e da governança, poderia haver riscos de animais selvagens, desastres naturais ou até mesmo outros sobreviventes como potencial de hostilidade. Agora vamos explorar os melhores e os piores cenários. O desaparecimento repentino de tantas pessoas criaria um caos generalizado, levando a acidentes e danos em massa. Com a ausência de profissionais de saúde e suprimentos médicos, as doenças poderiam se espalhar, levando a crises de saúde. Os sistemas de produção e distribuição de alimentos entrariam em colapso, e a escassez de alimentos e a fome poderiam se tornar uma possibilidade real. Poderiam ocorrer saques e violência, pois pessoas desesperadas procurariam recursos e tentariam sobreviver. O melhor cenário possível é que, depois de todo esse caos, os sobreviventes acabariam se unindo para apoiar uns aos outros e formar comunidades resistentes. O mundo teria significativamente menos emissões de carbono, o que levaria a um impacto positivo no meio ambiente. Com uma população pequena, recursos como alimentos e água podem ser mais abundantes e sustentáveis a longo prazo. Sem as restrições de um mundo altamente populoso, as pessoas poderiam se concentrar em paixões individuais, artes e criatividade. Com a tecnologia avançada ainda disponível, os sobreviventes poderiam começar a trabalhar na preservação do conhecimento e no avanço da pesquisa científica. Mas, de modo geral, o mundo mudaria drasticamente e o futuro seria incerto. Suas ações e as ações de outros sobreviventes desempenhariam um papel crucial na formação do novo mundo e na determinação de sua trajetória. Está se sentindo um profissional da pesca? Dirija-se ao rio mais próximo e tente sua sorte pescando algumas delícias aquáticas. Agora, aqui está uma ideia. Torne-se um superstar verde. Plante sementes, cuide das suas plantações e veja sua mini fazenda florescer. Alguém sabe o que é a modalidade culinária chamada de da fazenda direto para a mesa? E quanto aos amigos peludos? Se você encontrar algum animal de estimação, faça amizade com ele e você terá alguns companheiros leais. A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil.
Ah, e boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. Ah, e pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. Ah, e também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção.
Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada.